Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de um assunto que eu acho muito relevante, muito pertinente. Às vezes ele passa como se fosse um assunto assim, sabe, daqueles banais? Mas aí eu sempre lembro do meu querido professor Paulo Giraldelli. É preciso desbanalizar o banal, a despeito de nós termos, digamos assim, uma vida que valha mais a pena. Como diria Sócrates, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Bom, antes disso eu peço já para vocês se inscreverem no canal, dê um like, se puder faz um comentário e se puder um pouquinho mais, compartilhe esse vídeo. Sabe que nosso canal tem crescido muito, principalmente aí pelos nossos amigos inscritos que ajudam a gente a construir esse canal. Pessoal, eu quero falar sobre o tema da gentileza. Da gentileza. Mas para não ficar no abstrato, eu digo sempre que questões éticas, questões morais, elas devem vir acompanhadas de exemplos práticos, de exemplos materializados. A própria educação, enfim, tudo aquilo que a gente consegue explicar por meio dos exemplos sempre é muito mais eficiente, né? Um preceito básico que a gente utiliza muito na educação é: de nada adianta você falar para o seu filho fazer algo que você mesmo não pratica. Se você não faz aquilo que você está dizendo para o seu filho fazer, provavelmente ele não vai fazer. Por quê? Porque entre o que você fala e o que você faz é muito mais eficiente como exemplo do que propriamente o seu discurso. Isso vale inclusive na educação. Muito bem, gentileza. Já dizia o poeta Gentileza, né? Gentileza gera gentileza. Um dia desses, estava eu numa lanchonete aqui na cidade, aqui em Itapuí, e estava ali com a família, né? E eu fui ao banheiro. Fui ao banheiro, normal, né? Nada mais do que banal, uma questão corriqueira. Quando eu cheguei para utilizar o banheiro, não tinha sabonete líquido. Aí eu falei, poxa, né? Aí eu pensei, o banheiro feminino é ao lado. Eu falei, vou até lá. Se não tiver ninguém, eu pego um pouquinho, porque a pia fica afastada um pouco da área de uso ali, da área mais íntima do banheiro. Dava para pegar tranquilamente um pouquinho de sabonete e lavaria minha mão. Muito bem. Quando eu cheguei, tinha uma mulher e uma criança. E aí eu cheguei, né? Ela me viu, eu vi, por alguns segundos a gente se olhou assim, aí eu falei, né? Para que ela não ficasse constrangida, eu falei, então, eu vim aqui, eu vim pegar um pouquinho de sabonete líquido, porque lá no banheiro masculino não tem. Eu falei para ela, aí ela falou assim, ela não falou, na verdade ela não disse nada. Ela pegou e abriu a mão dela, encheu de sabonete líquido e veio à minha direção e falou, ó, pega para você. E jogou na minha mão. Gente, pensa, olha que cena. A cena é linda porque ela tem um conteúdo de tamanho exemplo. Aquela criança, que eu acho que deve ser filho dela, olhando aquilo, e ela fazendo isso, de uma gentileza, de uma sutileza, de uma educação. Eu fiquei assim, abri a mão, peguei, falei muito obrigado. Ela falou, imagina, né? Não tem por onde. E ela voltou, pôs mais sabão na mão dela, lavou a mão dela, e nisso eu saí, fui até o banheiro e lavei a minha mão. O que eu quero dizer com isso? Ela não me conhece, né? Assim, a gente não é amigo, a gente não tem uma relação. Por ser uma cidade pequena, eventualmente, de repente, já nos vimos e tudo mais, mas não importa.
ela olhou para um ser humano ali que precisava de uma ajuda, que ela poderia e ela fez. Ela, por exemplo, poderia ter falado, já estou terminando, você pega. Não, ela gentilmente pegou na mão dela o sabonete e jogou na minha mão. Eu não esqueço essa história e eu estou vindo hoje falar dessa história para vocês porque eu não saberia conceitualmente, abstratamente, explicar o que é gentileza melhor do que esse exemplo. Claro que existem outros exemplos de gentileza, mas eu estou dizendo de um que aconteceu comigo e estou dividindo com vocês. E principalmente pelo fato de ela não ser uma pessoa da minha relação. Né? Nós não temos uma relação de convivência, nada. E ela simplesmente coloca o sabonete na mão dela e traz para mim. Então, assim, esse tipo de coisa me faz acreditar que o ser humano ele tem jeito, que a vida social ela é possível. Por isso, quando alguém disser assim, tá tudo perdido, o ser humano... Não, são esses pequenos gestos, são essas pequenas atitudes de gentileza que gera mais gentileza e que, consequentemente, faz com que a vida melhore. Me faz lembrar da teoria daquele matemático do filme Mentes Brilhantes, acho que é esse, com Russell Crowe, acho que é esse o ator. Mas enfim, quando ele vai falar que quanto mais coisas boas a gente faz, isso vai gerando uma onda e o mundo melhora. Estou fazendo de uma forma simplista isso. Mas para dizer que a atitude dessa moça me fez aumentar a minha crença no ser humano. E quando eu penso alguma coisa de descrédito do ser humano, essa história me inspira novamente. E eu estou contando essa história para vocês aí no canal, para que vocês vejam que uma atitude simples de gentileza, ela pode mudar tudo. Não é só o fato dela pegar o sabão, colocar na mão dela e trazer na minha mão. Ao contrário, é o fato de você simplesmente ajudar uma pessoa que você não conhece. É você ser gentil. É você fazer a vida ficar mais leve. É você transformar a vida em algo que de fato vale a pena. E eu não estou exagerando quando eu digo que o fato dela pegar o sabonete e jogar na minha mão, isso é muito significativo, principalmente para aquela criança que estava vendo tudo isso acontecer. Isso faz com que esse fragmento do nosso mundo, essa parte, pelo menos do meu mundo, dela e daquela criança, irradie, capilarize para outras relações. Porque essa criança também vai se relacionar com outras, eu vou me relacionar com outras pessoas, ela vai se relacionar com outras pessoas. E é disso que a gente precisa. Dessa gentileza, desse cuidado, desse perceber o outro, porque o que ela fez ali, além de um gesto de gentileza, é perceber o outro. É você ter empatia, altruísmo pelo outro. É isso, gente. Gentileza gera gentileza.